Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Muito bom dia, meus amigos da Rádio Página 2. Olha, o programa de hoje promete ser muito especial. A gente está numa locação aqui em Pomerode, subimos a serrinha e saímos pela primeira vez do nosso território, Timbó. Cruzamos para a belíssima Pomerode, essa cidade que alguns chamam de a cidade mais alemã do Brasil, e agora também decidiram chamar da pequena Alemanha, um estudo de marketing feito e que, de certa forma, tenta mudar um pouco o conceito, mas o que não muda é que a Pomerode continua sendo linda, continua bonita e muito especial. Meus amigos, quisera ter a sorte como jornalista de só focar em coisas positivas, de dar relevância a projetos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, dar vazão e espaço à excepcional criatividade de alguns seres humanos que vieram ao mundo para fazer a diferença. O jornalismo, no entanto, não é assim. Estamos perplexos, todos nós, para o conteúdo intenso de notícias ruins, da violência, da corrupção, do xenofobismo, entre outros. Mas hoje, prometo para vocês, será diferente. Aliás, nos últimos programas priorizamos pessoas especiais. Estamos com sorte, digamos. O programa Carlos Henrique de sábado, dia 5 de maio, hoje é o Dia Nacional das Comunicações. Está sendo transmitido da belíssima Pomerode e do ateliê residência, ou residência ateliê, da nossa personalidade de hoje. Quer dizer, nós convidamos para a entrevista e ela nos convidou para vir até ela. Por aí só essa amizade já está cheia de empatia, não é? É assim que acontece essa relação amistosa, de amizade, para quem se aproxima de Celaine Refosco. Artista, ensinadora, consultora, Celaine Refosco é conhecida por muitos por ter fundado o Instituto Orbitato, já ouviram falar, onde ao longo de 10 anos desenvolveu uma forte experiência em educação. A Página 2, a sua rádio na web, tem a honra de apresentar esse bonito ser humano que pensa mais nos outros do que em si própria. Seu trabalho é direcionado quase 100% para melhorar a vida das pessoas. E não só das pessoas, mas também empresas e instituições. Ou seja, ela desenvolve ações para transformar pessoas em empresas e direcioná-las para um mundo melhor, levando em conta a saúde, a sustentabilidade, o bom relacionamento, o viver melhor. Admito que tenho tido sorte e a sorte de conhecer pessoas que buscam a evolução, mas não é todo dia que a gente se depara com pessoas que vivem esse processo evolutivo. Celaine Refosco é uma dessas pessoas que projeta uma energia muito legal, que encanta, que dá vontade de conhecer um pouco mais de sua vida, de sua história e desse trabalho de transformar o mundo em algo melhor para se viver. Celaine Refosco, seja muito bem-vindo ao programa. Prazer enorme em receber você aqui na Página 2 e, ao mesmo tempo, é muito prazeroso estar no seu ateliê, na sua casa. Muito bom dia. Bom dia, Carlos. Eu é que agradeço a presença de vocês, a possibilidade de falar, de explicar um pouquinho. Fico muito contente de ouvir como você me apresenta, de ser uma pessoa que tem uma possibilidade de trabalhar um pouquinho no sentido de transformação, porque a gente precisa. Eu falei muito pouco de você, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Por exemplo, fale um pouquinho das especializações, dos cursos que você fez, um pouco da sua vida acadêmica, construa um pouco dessa sua imagem, nos ajude. Eu sou uma artista, e eu acho que isso é muito surpreendente quando as pessoas descobrem que eu sou uma artista e sou organizada, como se isso fosse um contrassenso, assim, como se fizesse necessariamente parte do ser artista ser desorganizado. E eu acho que, assim, eu me tornei uma artista organizada justamente porque ser artista é muito difícil. A gente é muito desincentivado a isso. Como eu sou uma artista desde criança, eu fui profundamente desincentivada a minha vida artística. E eu só consegui me manter dessa forma aprendendo a me organizar, aprendendo a ser muito produtiva e a ser muito eficiente. Então, eu sou artista plástica, eu estudei artes plásticas em 2 universidades, em Santa Maria e em Curitiba. Depois eu fiz algumas especializações relacionadas com a questão criativa, mas sobretudo com as aplicações dela, porque uma das questões com as quais eu me deparei é que
no meu mundo original, que é uma cidade do interior de Santa Catarina, chamada Joaçaba, ninguém sabia direito para que servem os artistas. Talvez muita gente não saiba e continue não sabendo. E é uma resposta difícil de dar. Para que servem os artistas? Deixa eu dizer uma coisa para ti. Sabe, a minha família, nós moramos em Joaçaba por um período de 8 a 9 anos por aí. E eu sempre tenho dito para os meus amigos, quero dizer para você que é natural de lá, nós vivemos na sua cidade anos dourados. Que lindo, fico muito feliz de saber. Acho que Joaçaba é uma cidade que consegue ser muito aconchegante. Talvez eles tenham descoberto para que servem os artistas depois que eu fui embora. Mas quando você fala de Joaçaba, você tem que levar em conta que lá saíram alguns nomes muito importantes do cinema, né? Eu lembro do Rogério Sganzerla. Do cinema, da música, da fotografia, né? Do carnaval, que enfim é um mundo de artes. Aliás, eu digo de boca cheia, mesmo o Carnaval de Santa Catarina, longe, disparado, faz muito tempo está em Joaçaba. Dizem que do Brasil, né, que entre os carnavais brasileiros ele também se destaca. Eu, na verdade, não conheço. Mas talvez se eu fosse criança agora, tivesse um pouco mais de espaço lá. Mas, enfim, fazendo esse esforço de permanecer artista, eu acabei me envolvendo com o mundo têxtil. Né? Existia, para mim, uma aproximação óbvia entre o têxtil e a expressão plástica, que era o que eu tinha. Então, acabei estudando coisas na área de moda. Eu estudei questões ambientais também, que me parecem muito relevantes e que... pertinentes mais que nunca. Acho impossível a gente não falar disso agora, claro. Inclusive no mundo têxtil, né? E depois acabei estudando pedagogia, eu acabei me interessando, fiz um mestrado em pedagogia, eu sempre me interessei muito por como eu aprendia, né? Eu me interessava pelo meu próprio aprendizado como artista, e observava muito isso nas pessoas e acabei estudando educação, um pouco porque o mundo obriga a gente a ter alguns títulos, e também por um interesse de ver como as pessoas aprendem, como as pessoas podem desenvolver os seus talentos, as suas aptidões e encontrar um lugar no mundo com realmente o que elas gostam de fazer. Por falar em mundo, você fez esse trabalho em alguns lugares, em alguns países? Mais ou menos. Estudei um pouco o Uruguai, foi um dos lugares que eu tive, fazendo uma especialização, eu gostei muitíssimo de lá, tive em São Paulo, que também é um outro mundo, né, completamente diferente daqui, é um lugar importante de passar, né, então estar alguns anos em São Paulo eu acho fundamental, e depois dei uma viajadinha. Eu falei antes que você é um ser humano, como todos nós, vive um processo evolutivo, né? Conta pra gente, então, você está conseguindo essa evolução que você mentalizou um dia? É interessante essa pergunta. Eu acho que até recentemente eu andei escrevendo e precisei refletir um pouco a respeito disso. E eu acho que das coisas mais sérias que eu fiz na vida foi me manter próximo do que eu gostaria de ser quando eu era criança. Como é que essa frase é? Como é que é? Essa frase é muito interessante. Eu acho que outro dia eu imaginei que se eu criança me encontrasse agora seria um bom encontro. Acho que eu criança gostaria de me encontrar comigo agora. Assim, a criança não ficaria decepcionada com o adulto que eu me tornei. Que coisa bonita. E eu acho que com muita frequência as crianças se decepcionariam com os adultos que se tornaram. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste agora aqui. Podemos. Eu queria pedir para você que está vendo essa entrevista, assistindo, ouvindo, dá uma paradinha no tempo, olha para dentro de você mesmo, se você nesse momento é a pessoa que você gostaria de ser. Que você idealizou quando era criança. É interessante, né? Eu acho que assim, o mundo é muito, da maneira como a gente vive, né? A gente vive num mundo velho, um mundo antigo e quase antiquado, né? Em certo sentido, embora a gente tenha uma evolução tecnológica absurda, a evolução é tecnológica, ela não é humana necessariamente, né? A gente tem, assim, humanos antiquados com grande tecnologia na mão, o que é uma coisa que me parece bem perigosa, na verdade. Muito perigosa. Eu acho que a gente para de evoluir, para de encontrar o que é importante e se distrai com as coisas que não são. Então, acho que quando a gente pensa como que seria evoluir, como que seria viver melhor, né? Como seria viver mais tranquilamente, aproveitando melhor as coisas do mundo, eu acho que a gente é muito distraído disso e muito encaminhado no sentido de segurança, de
resultado econômico, resultado monetário, isso de uma forma descolada do resto da vida. Então, com muita frequência, a gente encontra pessoas que são muito ricas de dinheiro e muito pobres de todo o resto. E esse é um grande contrassenso. Assim, eu adoro encontrar pessoas ricas de vida, pessoas ricas de conhecimento, pessoas ricas que sabem viver com o que têm, pessoas ricas que usam um equipamento simples e fazem um trabalho fantástico, ou que têm acesso a uma comida simples e que comem muito bem. Eu gosto desse tipo de riqueza. Claro que é ideal quando as duas se associam e a gente pode, afinal de contas, viajar e fazer todas as coisas que são boas e tomar bons vinhos, e ouvir boas músicas e ir aos shows, etc. Mas eu acho que com muita frequência a gente só tem dinheiro e daí a gente não sabe mais o que fazer com ele. E a dedicação é tão cruel para conseguir dinheiro que a gente acaba esquecendo o bom da vida. Para fechar esse bloco de abertura aqui da nossa entrevista, do nosso programa de hoje, o que você entende por evolução, de crescimento pessoal? Então, isso para mim sempre foi um tema. Eu acho que eu sempre prestei muita atenção nisso, porque eu precisei, para me manter quem eu queria ser, eu precisei me concentrar muito em mim, precisei me distrair pouco. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que me deixo distrair pouco. Assim, eu sou pouco seduzível pelas coisas do mundo, o mundo me conta umas coisas, mas eu não acredito muito, eu acredito mais em mim. E acho que isso é uma coisa interessante. E foi um fator evolutivo, assim. Acho que eu precisei me manter dessa maneira ao longo da minha própria história para poder ser quem eu queria. E eu acho que, recentemente, com a experiência de abrir mão de um projeto que já tinha 10 anos e que era um projeto muito bem sucedido, como o Projeto Orbitato, também me encaminha, né, para uma reflexão muito grande, assim, a respeito do que é importante, do que manter, de como viver a vida. E eu acho que evolução, para mim, é conseguir aproveitar a vida da maneira mais completa que ela pode ter, que é todo dia um pouquinho. Eu acho que a gente vive uma cultura que promete alguns dias especiais, a gente vive uma cultura que fala assim, o dia do casamento, o dia do batizado, o dia do baile, o dia não sei do quê, mas que não tem muito dia a dia. E eu não gosto disso, eu não gosto de dia de mãe, dia de pai, você falou dia da comunicação, para mim também não gosto. Eu gosto dos dias a dias, e que eles sejam bons dias, que eles sejam cotidianos, que eles sejam prazerosos, que eles sejam leves. E eu acho que isso vai falar muita coisa, vai falar assim de a gente acumular menos para tirar férias, porque eu acredito menos em férias e mais numa vida que não tem muito domingo. Outro dia eu ouvi uma música que falava: se nós formos mais indígenas, nós teremos dias onde os finais de semana não se diferenciarão muito da semana. Essa é uma ideia que eu gosto muito, assim, coisas mais orgânicas. Então, me parece que a evolução é uma aproximação muito grande com a gente mesmo, com a natureza, e eu acho que isso não significa negar o mundo totalmente, mas significa negar uma organização que é falha, uma organização que é mentirosa, né? Que divide o mundo em uma semana produtiva, com final de semana, com meses e anos e episódios que são demasiadamente forçados, né? Então, para mim, a evolução é isso, é cada dia se desenvolver um pouquinho, sempre no sentido de ser o que a gente gostaria de ser, porque todos nós... Eu nunca conheci alguém, olha que eu conheço um montão de gente, eu nunca conheci alguém que quisesse ser uma pessoa má, né? Alguém que tivesse a aspiração de não ser legal. Eu sempre conheço pessoas que querem ser boas pessoas e que têm desejos de fazer coisas e que têm aptidões e que com muita frequência são desviadas das suas aptidões. E aí sim, elas ficam chatas, ficam ranzinzas, eventualmente até más. Mas normalmente, se a gente não atrapalhar, dá tudo certo e as pessoas ficam muito felizes quando elas se aproximam do seu próprio ideal. Legal. A gente vai fazer um rápido intervalo. Eu queria chamar a sua atenção, você que é do ramo têxtil, você que gosta da moda, a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda. Vamos contar um pouquinho mais sobre o Orbitato, que surgiu e durou 10 anos, uma coisa que ela vai explicar por que começou e por que acabou também. Né? E vamos também explorar um pouco da sensibilidade que é aflorada, a gente sente isso na personalidade que tem
a nossa entrevistada de hoje, a Celaine Refosco. Eu já volto com essa entrevista, espero que vocês continuem aí, porque vai ser muito bacana daqui para frente. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Todo Simbó, momentos incomparáveis, pedem proteção e bom gosto. Todo Simbó, incomparável como você. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, Choperia e Restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonete, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonete.com.br. Nós estamos voltando com o programa Carlos Henrique desse sábado, nessa série de entrevistas bacanas. Hoje eu tive a maior sorte de ter aqui na página 2 a Celaine Refosco, uma personalidade aqui da nossa região. Aliás, a Celaine mora aqui em Pomerode, na nossa região, ainda não faz 10 anos, né? Eu morei em Jaraguá, Morou muito em Jaraguá tempo. um Em Jaraguá eu morei 18 anos. Eu fui para ficar pouquinho e acabei ficando um monte. Uhum. E em Pomerode eu moro há 6. Há 6 anos já. Uhum. Então, em Pomerode você cria a Orbitato. Você se torna conhecida até por essa iniciativa. Chamou muita atenção do meio, principalmente do setor moda, têxtil, aquilo que a sua proposta, aquilo que você propunha no Orbitato. E muita gente veio ao seu ateliê aprender um pouco de muita coisa. Exatamente. Como surge o Orbitato e por que descrito. Você definiu data para terminar? Eu sei que ele parou de existir, viveu um ciclo de 10 anos e para. Parou mesmo? Parou mesmo. Então, eu acho que o Orbitato foi decorrência de todas as observações que eu fiz ao longo da minha vida, né? Como eu dizia no início, eu nasci uma pessoa criativa e nasci convencida de que eu era uma artista, embora eu não soubesse para que isso servia, e as pessoas que estavam em volta de mim na minha infância também não sabiam muito, desconheciam essa função. E eu acabei, na minha vida adulta, descobrindo que artista é um cara extremamente útil para o mundo, né? Nós somos todo mundo que é chamado atualmente de entretenimento, né? Somos nós que fazemos. Claro. Além de trazer uma condição de compreensão para o mundo, né? De trazer uma condição de subjetividade, que esse mundo, especialmente o nosso mundo, que trata das coisas objetivas, com grande destaque, como se elas fossem exclusivamente mais importantes do que as subjetivas, e o que causa assim, um grande desequilíbrio. Então, me mantendo artista plástica, que eu era desde criança, no início da minha vida adulta, eu percebi que o mundo têxtil precisava de pessoas com capacidade de criação e capacidade de representação. E eu sabia fazer isso, eu fui para a indústria muito cedo, meu primeiro emprego foi a Teca, que fazia cama, mesa e banho, depois para Jaraguá eu também fui pela indústria, eu fui pela Marisol, e acabei sendo a desenhista de um trabalho que ficou muito conhecido, que chama Lilica Ripilica, era uma linha de roupas infantis femininas, que foi uma primeira ideia assim, dessa região de agregar valor à malha, então foi uma experiência muito interessante e foi por isso que eu me mantive. Deu muito certo, né, Celaine? Deu muito certo e foi por isso que eu me mantive assim. E observando como atuavam e como se formavam as pessoas criativas para a indústria, eu percebi que havia uma grande lacuna, né? Havia uma lacuna na preparação dessas pessoas, que são pessoas que, embora sejam criativas, embora precisem de todo um input subjetivo, elas também precisam ser muito objetivas, precisam seguir cronogramas, precisam saber o custo das coisas, precisam tomar decisões relacionadas a isso, aos tempos e aos custos,
E é muito comum a gente pensar num artista que não gosta disso, né? Que não gosta desses limites. E eu percebia que na formação desse grupo de pessoas haviam falhas imensas. Eu própria não fui formada como designer, eu fui formada como artista. E eu me tornei designer dentro da indústria, né? Me aproximando das pessoas e das máquinas que fariam o meu trabalho virar verdade. Então eu descobri que para ser uma boa criadora do mundo da indústria, enfim, do mundo da moda, eu precisava criar para os equipamentos e para as pessoas que reproduziriam as minhas imagens. E eu acho que isso é uma coisa muito delicado, assim. A gente aprende a desenhar não para a gente, mas para um mercado, ou seja, para pessoas que estarão interessadas naquelas imagens e para equipamentos que farão aquelas imagens virarem verdade. E isso é bonito, né? É bonito e é difícil. Claro. É difícil porque é uma aproximação de dois mundos, assim, é um mundo das ideias com o mundo que funciona. Então eu percebi que há pouca formação eficiente nesse sentido. Depois eu tive uma passagem pela universidade e comprovei que a formação que a gente tem é aquém, na minha opinião, da formação que a gente deveria ter, e que Santa Catarina... Te decepcionou, de certa forma. De certa forma. E que Santa Catarina, com uma indústria tão pulsante, tão pujante, tão próxima, né? A gente tem uma indústria têxtil ao lado de uma indústria de design, a gente não consegue fazer uma afinidade em termos de linguagem visual. Eu acho que elas mereciam pessoas mais bem formadas e que grandes... Eu conheço pessoas daqui que são talentosíssimas, que são maravilhosas, que são enormemente criativas, mas que têm uma grande dificuldade em chegar no lugar onde elas são necessárias, né? E a indústria tem dificuldade em encontrar essas mesmas pessoas. Onde está esse centro de formação de pessoas que seriam adequadas? Ele não está. Ele não existe? Ele não existe. Nossa. Foi por isso que o Orbitato começou a existir. Né? Claro que era assim, era um caminho muito solitário, era uma necessidade muito grande. Sempre me pareceu que a Orbitato seria um projeto governamental, né? Eu imaginei... A tua ideia era essa? A minha ideia era assim, eu percebia uma lacuna e eu pensava, alguém perceberá essa mesma lacuna e tomará uma providência. Eu acho interessante, sabe, porque no momento que o Orbitato chega e faz sucesso, ele chama a atenção de todos, daquele que quer aprender e principalmente de das quem empresas, precisa dos empresários que daquele precisavam profissional disso. formado. Eu achei que ali tinha tudo a ver, né? Ou seja, e de alguém fato precisa, tinha. Alguém quer. Claro, a ideia estava tão correta, né, que a Orbitato, que era um empreendimento muito pequeno, muito sem dinheiro, com muita frequência eu ouço as pessoas falando assim, eu faria tal coisa se eu tivesse dinheiro. E eu acho que isso não tem importância alguma. Acho importante a gente fazer quando a gente não tem dinheiro, né? Se a gente sabe que a ideia é necessária. E o Orbitato foi isso. Foi uma ideia que aconteceu sem dinheiro e aconteceu pela correção da compreensão que ela tinha a respeito do momento, a respeito do mundo, né? E fala só para as pessoas que talvez não tenham noção de como era feito o trabalho. O que a Orbitato focava? Então, a Orbitato foi uma espécie de escola independente. Eu sempre pensava na necessidade que Santa Catarina tinha de um centro de estudos. Eu não pensava exatamente um lugar onde as pessoas aprendessem coisas no sentido formativo ou de transferência de conhecimento, mas eu pensava num lugar onde as inteligências pudessem se desenvolver e onde a gente pudesse pensar coisas novas e pudesse reconsiderar sistemas produtivos, reconsiderar equipamentos, produzir novos equipamentos, fazer uma aproximação entre ciência e tecnologia e questões criativas, né? Não existe um âmbito onde os criativos se aproximam dos técnicos e, invariavelmente, quando os criativos se aproximam dos cientistas, é explosivo, é sempre brilhante o resultado. Então, eu senti a falta disso e, assim, meio desavisadamente, comecei com algumas pessoas que estavam comigo e que tinham interesse em trabalhar comigo, e essas pessoas, algumas permaneceram, algumas foram cuidar das suas vidas à medida que o dinheiro foi demorando para aparecer. E a ideia funcionou muito durante esses 10 anos, foram anos de muita dedicação. Quantas pessoas passaram por aqui? Tem uma ideia?
passaram cerca de 3.000 pessoas como aprendentes. Os alunos que a gente tinha nunca eram alunos iniciais, eles eram sempre, com muita frequência, eram profissionais, atuantes, né? A minha ideia era melhorar a vida dos profissionais. Quer dizer, já atuavam na área, mas precisavam de alguma coisa Isso, mais. precisavam se... ou de ter mais conhecimento técnico, que na minha opinião é o grande libertador, é o conhecimento técnico, ou precisavam de novos estímulos, de novos pontos de vista, de acrescentar inteligência no seu fazer, né? Às vezes era um fazer que ficava mecanizado demais e que precisava de uma nova compreensão para que ele ganhasse pulso, e de fato a gente conseguiu uma coisa muito interessante durante esses 10 anos, não só com esses aprendentes que vieram da América Latina toda para cá, né, fortemente do Brasil, mas muito da América Latina. É importante dizer que nossos maiores clientes não eram catarinenses. Sério? Sério. Inclusive, faço um parênteses para dizer que houve uma ocasião em que eu dava um curso aqui na Urbitato e no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu tive mais catarinenses como audiência do que aqui, porque aparentemente era muito melhor lá, né? Impressionante. Impressionante, mas acho importante mencionar. E tivemos professores também de vários lugares, tanto daqui quanto do mundo todo, né? Fico orgulhosa de ter trazido gente para ensinar, de Buenos Aires, de Tóquio, de Milão, de muitos lugares, e então toda essa logística das pessoas virem, de encontrar no Brasil quem estava interessado em aprender aquilo, etc., foi uma experiência muito importante. Não era qualquer coisa não, né? Não era qualquer coisa. Tinha uma amplitude que chamava atenção, me chama atenção até agora. Sim. E fiquei pasmo diante que você falou dessa escolha por pessoas de outros países de conhecer do teu ensinamento aqui, e as daqui não. E era uma coisa assim de localizar conhecimentos e localizar profissionais que soubessem muito aquilo. Normalmente não eram conhecimentos na área acadêmica, embora, claro, eu sempre tenha trazido pessoas que tivessem condições de contextualizar, mas eu sempre tive interesse por como as coisas são feitas. Eu acho que o grande nó do que a gente vive não é conceitual, eu acho que a gente vive um grande problema em torno do como. Para mim, as questões são mais simples do que elas são tratadas atualmente. Então, quem sabe como não está na academia, está na vida real, né? E as academias sempre precisam de pessoas tituladas. As pessoas da vida real, com muita frequência, não têm título. A Urbitato não volta? A Urbitato não volta. Não volta. Não. Porque a Urbitato, assim, né, grande parte do tempo era eu colocando lenha nessa fogueira, assim. E aí eu precisei... apoio, literalmente eu precisei apoio. deixar de ter final de semana, de ter... né, eu estou gostando muito da minha vida agora, estou muito mansa. E eu acho que ela não vai voltar por causa disso. Eu acho que faltou reconhecimento da importância que o projeto tinha e faltou apoio, sim. Né? Faltou falar assim, nós temos uma verba aqui que não está sendo suficientemente explorada e nós podemos explorar uma educação mais efetiva, mais condizente, mais funcional, mais rápida dentro dessa realidade. O que aconteceu, se tratando de repercussão do mercado e das pessoas quando você decidiu fechar a Urbitato? Eu acho que, invariavelmente, com todo mundo que eu falo, que tenha passado por lá, seja aprendendo, seja ensinando, seja observando, a impressão das pessoas é de um mundo de muita qualidade, né? Com muita frequência as pessoas falam assim, mas isso não parecia no Brasil, isso não era no Brasil, você mantinha uma qualidade que não era brasileira. O que é triste, porque sim, essa qualidade é brasileira, eu sou brasileira, as pessoas que estavam comigo eram brasileiras, as frutas que a gente servia eram brasileiras, estávamos em Pomerode, um lugar, embora alemão, muito no Brasil. Então eu acho que a gente insistia por praticar uma qualidade que a gente não insiste muito por praticar. E eu acho que isso é importante. Eu preciso perguntar algo. Pois não. Independente o Urbitato existindo, não existindo, a vida segue, as empresas continuam fabricando, o mercado continua absorvendo, a vida segue, né? Sim. Da onde vêm esses profissionais, então, se você não conseguiu formar aqui, se nós não temos uma estrutura de formação, e emendaria isso? Até que ponto o mercado chinês influenciou nisso? Eu acho que o mercado externo, né, quando o mercado brasileiro se abriu,
né? Eu não lembro o ano agora, mas foi uma coisa assim, tipo 89, mais ou menos, né? Foi no governo Collor. No Collor, isso. A gente começou a se deparar com uma realidade do mundo, né? Houve naquele momento o Brasil reconhecendo uma nova gama de produtos, uma série de novas estéticas, novas matérias, novas funcionalidades, né? Que a gente não estava... as quais a gente, como consumidor, não estava atento. Eu acho que nesse momento acontecem duas coisas igualmente importantes, uma delas muito triste. A gente deixa de lado um produto brasileiro autêntico e que eu gosto muito e que eu ainda valorizo e que eu acho que a gente aprendeu a desvalorizar de uma maneira muito ignorante. Por exemplo, a gente parou de usar filtros de barro, a gente parou de usar moringa, parou de usar esteira, parou de usar... soluções muito simples e muito ao alcance da mão e que eu valorizo muito. Panela de barro, e eu acho que isso era assim, uma tecnologia muito baixa, mas que resolvia enormemente coisas que no final você fala, qual que vai ser o melhor prato? Vai ser o da panela de barro, né? E o que a gente precisa para fazer uma panela de barro? Muito pouco. Né? A gente precisa saber qual é o barro correto, como que queima, e ele sempre será um forno de lenha. Então, a gente tinha o Brasil tinha uma maneira de solucionar as suas necessidades do dia a dia, que era uma maneira muito peculiar, muito particular e muito interessante. Eu estava no Ceará a semana passada e eu vi quantas coisas lá ainda são feitas dessa maneira. Né? As pessoas ainda dormem em rede, não porque elas não têm uma opção, é porque dormir em rede é legal, e são redes incríveis, feitas de muitas fibras diferentes, com uma anatomia perfeita. Então, eu acho que a gente já soube mais do que a gente sabe agora. Então, acho que essa perda cultural aconteceu no Brasil nesse momento. Ao mesmo tempo que acontece uma coisa interessante, que a gente passa a ter parâmetro, né? A gente passa a conseguir comparar um tecido com outro tecido, um jeito de fechar uma camisa, a vestibilidade de uma camisa com outra camisa. Então, também é um momento onde o Brasil consegue falar assim, nossa, poderia ser melhor do que a gente está fazendo. E aí eu acho que a indústria, especialmente a indústria catarinense, sofre com isso, e aí eu chego na China, né, que você vem falar como uma ameaça, mas eu acho que porque a gente estava um pouco negligente como fornecedor. Né? A gente estava fazendo e estava funcionando. O industrial catarinense estava muitíssimo bem, né? O industrial da área têxtil, e sofre quando entra esse produto de fora do Brasil. E, a princípio, entra um produto de origem diversa, não só da Ásia, né? A gente se compara com o produto do mundo todo, e depois entra um produto asiático, representando uma oferta de diversidade. E a gente tem agora um produto asiático, assim, extremamente barato, né? E é ridiculamente barato, é mais barato do que o que dá para fazer no mundo. É um paradoxo aí, porque não dá, inclusive ele veio barato e veio com mais qualidade. Né? E veio depois com mais qualidade, mas... que barato é esse? Quanto custa esse barato? Né? E depois nós viemos a ter uma ideia aqui no Brasil, não de desenvolver qualidade, não de desenvolver identidade, produto com identidade, um produto com uma cara daqui, um produto feito aqui, mas um produto que, ao invés disso, tentou ser barato. E a verdade é que nós nunca conseguiríamos ter um produto tão barato quanto o produto asiático. E eu, honestamente, não gosto de coisa barata. Não me seduzo por coisa barata, não tenho interesse por nada barato, tenho interesse por coisas boas. E acho que bom e barato nos leva a uma contradição gigante, tanto que é a contradição que a gente está vivendo agora, né? A gente tem que enfrentar as coisas por elas serem baratas e a gente acaba perdendo a vida, perdendo a qualidade, perdendo a longevidade, perdendo a esperança, perdendo a alegria em função desse barateamento que custa caro para o mundo inteiro, né? Não acho até importante mencionar que agora no final de abril a gente acabou de viver uma série de eventos que se chamam Fashion Revolution na área do têxtil, que são eventos que acontecem há uns 3 ou 4 anos mais ou menos, numa campanha mundial, exatamente como uma reação à maneira como as coisas são produzidas na Ásia, como elas são distribuídas e depois o quanto elas influenciam em todas as economias locais, né, fazendo uma cadeia de baratos
que na verdade são um despencamento social, assim, é uma coisa... Despencamento social. É uma coisa triste, é uma expressão grave, mas eu acho que é bem sério, bem forte, é o que acontece. E aí, acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu até estava perguntando do que era o Orbitato, do seu final, chegou ao final. Você ficou triste? Fiquei triste. Continua triste, não? Porque tinha, né, porque eu acho que durante esses 10 anos eu me alegrei profundamente com a alegria das pessoas ao aprender. Uhum. Eu tive a oportunidade de ver muitos olhos brilhando. Eu vi pessoas aprendendo com grande alegria. E eu acho isso lindo quando as pessoas conseguem aprender de uma maneira alegre, porque a gente tem uma proposta educacional muito triste, muito cretina, muito aviltante, muito achatada, né? Que não permite que as individualidades... Prevaleçam, exatamente. Então eu me alegrei muito vendo as pessoas se descobrindo, porque esse aprendizado era um aprendizado assim, que levava as pessoas a uma autodescoberta. E isso era impressionante. E daí eu fiquei triste por isso acabar, mas depois a tristeza passou, eu não estou mais triste, eu me alegrei. Só para fechar esse bloco, eu queria que você falasse sobre as marcas que ficaram nas pessoas. Esses profissionais que um dia o olho brilhou, eles conseguiram levar daqui para a sua atividade o aprendizado? Sim, eu acho que Orbitato só existiu durante 10 anos porque o meu principal cliente não eram as pessoas. Meu principal cliente, o principal cliente da Orbitato eram as empresas. Certo. E os empresários não bobeiam, né? Claro. Eles só propagam ou só continuam utilizando o que funciona. E a gente tinha cursos que permitia que as pessoas voltassem na segunda-feira para as suas empresas e fizessem diferente. Então, houveram inúmeras diferenças, não só nessas empresas, como em pessoas que se prepararam para fazer a própria empresa, para se demitir do lugar onde elas estavam e fazer novas empresas, ou empresários que se reposicionaram a partir desse conhecimento. Então, as avaliações são sempre muito positivas. Assim, eu sempre fico muito feliz quando encontro alguém que passou por lá, porque essa pessoa está num lugar melhor agora. Legal. Eu estou entrevistando a Celaine Refosco. Ela que é uma artista plástica, se denomina dessa forma, mas é uma conhecedora de muitas coisas, alguém que vivenciou tantas histórias, que ensinou tanta gente e que com a sua sensibilidade cativou tantas outras. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco desse lado sensitivo dela, desse amor pela vida. Ela demonstra em cada palavra que diz, em cada gesto, no cotidiano que ela gosta tanto, essa sua sensibilidade. Já vamos falar um pouquinho sobre isso também. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. PAF, plano assistencial da Butski, tranquilidade e segurança para os momentos mais difíceis. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Nós seguimos aqui na página 2, sábado, 5 de maio, essa entrevista legal com a Celaine Refosco, essa artista plástica, que nos recebe aqui na sua casa, ateliê. O lugar é fantástico, muito verde, muitas flores, uma casa extremamente funcional, agradável, aconchegante, sem paredes, isso me encanta. Depois vocês vão ver algumas imagens do refúgio da Celaine, que é muito legal. É realmente um ateliê isso aqui. Mas, Celaine, eu queria muito falar um pouco da sua sensibilidade. Quando eu disse que ia te entrevistar, a Julie, minha filha, que você conhece, disse assim, ela tem uma sensibilidade muito grande. Eu digo, eu vou explorar esse lado dela exatamente sobre isso. Eu sinto isso tão presente em ti, Celaine, e sei que desenvolves também ações sobre isso.
Que reflexão você faz do mundo que a gente está vivendo hoje, por exemplo, dos antagonismos, do ódio em alguns casos, do racismo, da exposição de conceitos em rede social? O que te parece esse mundo que estamos vivendo agora? Então, um mundo perigoso, perigoso. Né? Você está com medo? Está assustada? Não estou. Não é isso? Tô. Mas eu acho que está perigoso. Eu acho que eu não estou com medo, não sei, talvez porque eu me cultive muito, assim, né? E porque mas eu estou triste. Eu não estou com medo, mas eu estou triste. Triste porque, assim, as coisas estão sendo destruídas muito rapidamente, né? Barulhos de motosserra, barulhos de trator me entristecem muito. Isso é uma coisa que a gente tem ouvido bastante, né, em função assim de uma construção predatória, né? Eu acho que essa é a parte mais triste, assim, porque é uma construção desnecessária, é uma construção gratuita que vai durar pouco e que vai enfeiar muito. Eu gosto muito das coisas bonitas. Para mim a natureza é o padrão de beleza e as coisas feias me ofendem muito, né? E eu acho que assim é muito fácil a gente fazer qualquer coisa bonita e a gente opta por fazer coisas gratuitamente feias, gratuitamente mal feitas, construções gratuitamente mal construídas. Eu acho isso uma grande bobagem, uma grande burrice. E eu acho que o Brasil tem feito isso. Essa é uma das tristezas do momento. Mas eu acho que essa falta de interiorização de cada um, essa falta de cada um viver como de fato viver como de fato viver a pessoa que faz com que a gente fique opinando demais na vida dos outros, né? Como os outros deveriam viver, sobre a sexualidade que os outros deveriam ter, sobre a cor que os outros deveriam ter, o que eles deveriam comer. E eu acho que a gente acaba pensando um pouco na gente e as coisas ficam desequilibradas. Você sente que está assim? Eu sinto que está assim. Estamos desperdiçando tempo precioso. Exatamente. Cuidando das outras cuidando coisas. Da vida dos outros, né? Uma coisa assim. Eu li, acho que era, não sei se era assim, frase de caminhão ou a camiseta de alguém que falava assim: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Eu acho isso bem interessante, legal. Assim, não sei se Deus deu a vida, mas enfim, que cada um cuide da sua e viva como quiser, que é o jeito que a gente tem de viver melhor. Eu queria falar um pouquinho sobre a vida que passa. E passa, Passa, né? É bem rápido, né? Meus cabelos brancos denunciam que a vida está passando. Exatamente, os meus também. Os seus também. Pois é. Sobre a idade que avança para uma geração que vive mais, né? A geração que vive mais, a expectativa de vida cada vez maior, né? Sim. Mas eu ontem, só para a tua informação, queria explorar um pouco isso, estava lendo um artigo sobre o David Goodall, é um cientista australiano de 104 anos que prometeu que agora, no início de maio, será que já não fez, mas está prestes a fazer, iria viajar para a Suíça para morrer. Ia se encontrar com um grupo de eutanásia, ia tratar de dar um fim à vida. Mas ele construiu uma frase muito emblemática, para mim soou muito forte, quando ele diz assim: lamento profundamente ter chegado a essa idade. Então, eu estou pensando aqui que o Oscar Niemeyer também morreu com 104, né? Mas ele não teve que recorrer a um grupo desse. Ele fez o contrário. E ele morreu produtivo. Que bom que você já achou o antídoto aqui contra demência. Ele morreu produtivo e ele morreu muito... Então, vou pegar os dois casos. Sim. Ambos emblemáticos, né? Um viveu fazendo a sua arte até o final e sendo muito positivo. Sim. Tinha um humor no contexto geral do Niemeyer, né? No caso do Goodall, um cara que encerra a vida tristemente. Eu estou muito curiosa de saber, e aliás, se eu estivesse no lugar dele, a morte ia demorar um pouquinho mais, que eu ia saber quem são essas pessoas que estão nesse grupo de eutanásia. Isso já dá uma curiosidade muito interessante, né? Por que essas pessoas estão se dispondo a morrer dessa forma e como que é isso? Acho que eu ia conversar tanto que ia passar esse assunto, porque... é muito curioso para mim. Tem um detalhe, né? Quando as pessoas a vida vai passando, as pessoas vão ficando mais fragilizadas de saúde e tudo. Há um paradoxo aí, né? Por exemplo, a tua cabeça continua igual, tal qual você pensava quando tinha 30, 40 anos, né? O corpo sucumbe à passagem do tempo, né? A realidade que você vive é exatamente aquela, né?
O que você lembra do passado remonta, vai à saudade, vai a lembranças, e aí até dói um pouco. Eu acho que nesse caso eu tenho a grande felicidade de ser uma artista, né? E eu acho que o artista é um cara que consegue pensar com seus botões. Acho que um artista, né, uma boa definição de arte, de artista, eu acho que seria essa. E é claro que o passar da idade, ele é uma coisa muito... É um grande contrassenso, né? Porque a gente mantém a cabeça muito lúcida e uma forma de pensar que eu acho que é muito jovem. Eu convivo com muita gente jovem, então acho estranho, assim, às vezes, sabe quando você não se reconhece na foto? Sim, acontece comigo. Mas eu sempre estudei muito alguns artistas e sempre observei muitos que eu gosto mais. E tem muitos artistas que chegaram em idades muito avançadas, muito saudáveis. Eventualmente, inclusive, o Matisse, por exemplo, que é um dos caras que eu gosto da pintura, ele é um cara que sofreu muito no corpo, ele é um cara que teve um reumatismo severo, e ao final ele tinha muita dificuldade, inclusive, no uso das mãos. Chegou um momento em que ele próprio não conseguia mais fazer as coisas. Mas ele era um cara que se manteve produtivo até o final, mesmo quando ele precisou pedir a outras pessoas que fizessem o que ele faria. Então você não aceita essa coisa de lamentar? Não, eu acho que a falência da vida é uma coisa... Acho que quando a vida é uma coisa assim, tão, não sei, tão vital, que as pessoas continuam vivas, né? E as que eu gosto enormemente, continuaram vivas até o final. Elas fizeram arte até seu último dia. Disso do mundo artístico, né? A Dercy fez rir até ir pro caixão, né? Isso, O João Carlos Martins, pianista, toca com um dedo e com as mãos todas prejudicadas. Por Tem uma escultora que chama Louise de Bourgeois, que viveu até os 99, e o que mais me encanta da vida dela é que a primeira grande exposição ela fez aos 70 anos. Nossa. Né? Então, embora ela tenha produzido a vida toda, ela começou a ser um expoente aos 70, e daí dos 70 e 99 ela faz uma carreira incrível. E eu acho que a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que se mantiveram ativas, não se incomodando muito com, sei lá, talvez tenha que arrastar o pezinho, não sei como é que Ficou é isso, o recado né? aqui, viver sempre... Mas vai indo, e né? vai indo. Vai indo, vai aproveitando o que tiver de melhor. Me fala um pouquinho da tua arte. E qual delas você prefere? Dar cor à tela ou trabalhar o ser humano? Então, como eu falei, ver os olhos brilhando é uma coisa linda. Mas eu acho que eu estou, nesse momento, voltando ao momento em que eu parei. Quando eu tinha 20 anos, eu ganhei um prêmio. Foi o único prêmio que eu ganhei na minha vida. Foi um prêmio de pintura. E foi um prêmio super legal, assim, em termos de dinheiro. E eu fiquei muito surpresa, porque eu não esperava aquilo. Eu pensei, nossa, se eu posso ganhar um prêmio desse, então é porque meu trabalho é legal. E eu posso viver disso. Naturalmente, o melhor prêmio que eu tenho na vida é poder viver disso, né? Ter me mantido artista e não ter feito o concurso da Caixa Econômica, como todas as minhas tias recomendavam. Foi o meu, né, a minha fixação, assim, sim, foi assim que eu consegui permanecer. Mas, sem dúvida... voltar a ter essa prática é muito interessante. Então, agora, né, que eu moro nessa casa-ateliê, é um lugar muito pequeno, mas é um lugar assim... eu tenho as coisas que eu quero e eu não tenho coisas que eu não quero. Eu não gosto de ter coisas demais, eu não gosto de coisas excessivas. Eu acredito que no mundo a gente tem que cuidar de tudo. Então, assim, tem que cuidar desse chão, desse telhado, desse cachorro, dessa planta. Então, se as coisas são muito grandes, se a casa da gente tem 700 metros quadrados, quer dizer que a gente tem que cuidar de 700 metros quadrados. Eu não queria isso, eu queria cuidar de uma área pequena. 70 metros quadrados. 70 está ótimo, é mais ou menos isso. E eu queria gastar o meu tempo pintando, né? E desenhando, e eventualmente colando, eventualmente pintando, mexendo com tecido. E eu estou tentando fazer isso em horário comercial, né? Porque eu sempre, assim, tudo bem, eu não trabalhei na Caixa nem no Banco do Brasil, mas eu trabalhei em outros lugares, comercialmente, cumprindo horário, etc. E a arte sempre foi uma coisa que eu fiz em cadernos pequenininhos. Eu estou até aqui com um caderninho, nunca foi uma coisa muito maior do que essa. É mesmo? Embora eu goste de tamanhos grandes. Então agora eu estou tentando pintar em horário comercial.
né? Nem sempre é possível, é uma prática. O que você desenhou muito enquanto diferente. a gente estava conversando aqui? Eu fiquei desenhando uns peixinhos, uns peixinhos, uns passarinhos, umas Olha coisas, só. lembrando de escrever alguma coisa. Há um novo conceito que a gente, para melhorar o ser humano como pessoa, devesse viver um pouco mais devagar. Como fazer isso nesse mundo acelerado? Eu tenho lido um cara que chama Serge Latouche. Ele é um cara que escreveu sobre o decrescimento sereno, é o nome de um livro dele, e eu recentemente encontrei um grupo na Espanha, que é um grupo que estuda a questão do decrescimento do mundo, e eles são cientistas, são matemáticos, e falam de coisas que eu não compreendo, assim como as leis de Newton aplicadas ao decrescimento. Eu não consigo imaginar o que isso seja, mas me faz crer que é uma coisa muito séria. E fala exatamente de a gente chegar num limite do mundo em termos de população, em termos de produção, extremamente acima do que a gente necessita, né? Entendi. E claro, a gente está vendo no que acontece na alimentação, por exemplo, o xarope de glicose, o excesso de antibióticos aplicados à alimentação, que são coisas produzidas em demasia e, portanto, elas vão parar em algum lugar e elas acabam indo parar na alimentação. Eu li recentemente que cerca de 20% do antibiótico produzido no mundo serve como remédio. E eu pensei, e o resto? Nossa, e o Se resto? antibiótico é remédio? Caramba, vai para onde? Para a alimentação das vacas, que depois as pessoas comem, né? Então é uma coisa que tá excessiva, né? Ela está partindo da condição de produção Quando e não da assim, necessidade. Eu achei que eu não sabia, você está dizendo que Não, vai para a alimentação dos alimentação, sim, de verdade. Eu li isso no isso é muito Poland. grave, né? E aí eu acho que a gente está produzindo mais do que precisa e está fazendo tudo mais do que precisa. Eu acho que a gente poderia trabalhar um pouco menos. Se em vez de 8 horas a gente trabalhasse 6 horas, por exemplo, a gente poderia cuidar um pouquinho mais da vida da gente, da horta da gente, da comida, do cachorro, do filho, do pai, enfim, de tudo, e ter uma vida mais tranquila e talvez mais gente pudesse trabalhar. Então, eu acho que isso, a vida trabalhando menos é mais produtiva. Na casa da Ceilane, eu tive participando de um almoço rapidamente, ela e a Flora muito prendada. Verdade. A Flora demorou assim, tipo, 1h30 para fazer o almoço. E foi o tempo que a gente levou para almoçar, 1h30, a gente ficou comendo devagarinho. É verdade. O que isso representa, você se alimentar devagar? Então, outro dia eu ouvi um vídeo de alguém cujo nome eu não vou saber citar, mas é um japonês que vive no Brasil, e ele é um marceneiro e ele estava fazendo uma cadeira. E ele falava assim, essa madeira que eu estou usando para fazer essa cadeira, ela durou mais ou menos 100 anos para crescer. Então é justo que eu faça uma cadeira que dure no mínimo 100 anos. Eu honro a árvore que cresceu quando eu faço uma coisa bem feita com essa cadeira. Aí volta a ideia do barato. Se a gente pensar em fazer uma coisa barata, vai fazer uma cadeira de qualquer jeito, que vai durar 5 anos e que vai quebrar e tal. E essa árvore não terá sido honrada, embora ela tenha sido uma coisa barata. E eu acho que com a comida é mais ou menos isso, né? A gente gasta um tempo fazendo. Eu nunca tenho a pretensão de fazer rapidamente o que não pode ser feito rapidamente. Cada coisa tem seu tempo. Feijão demora um tempo para cozinhar, o trigo demora um tempo para crescer. Então acho que essas coisas a gente tem que honrar na hora em que a gente está fazendo a comida e depois desfrutando dela, senão não vale a pena. Um amigo meu disse essa semana também, coincidentemente, né, que gostaria de ver as pessoas sofrerem as consequências do tempo da mesma forma que uma fruta, da mesma forma que um legume, passando por todos os estágios de crescimento Isso. até o amadurecimento. E que ele reclama, está tudo muito rápido, as pessoas estão ganhando tudo pronto, tudo feito. Uma das formas de baratear as coisas é diminuir o tempo que serve para fazê-las. O tempo é um componente super importante para a indústria e para o preço da indústria, inclusive da indústria alimentar. E aí a gente não passa pelos estágios que tem que passar. Acho que por isso fica sendo tão triste envelhecer, porque a gente não viveu bem as coisas, né? A gente viveu todas meio apressadas, meio sem perceber. Com muita frequência as pessoas falam assim, daí eu vi meu filho
não vi meu filho crescer, ele já é grande, mas eu não vi ele crescer. Né? É muito comum. E isso é muito triste, né? Porque legal é a gente viver o tempo de cada coisa. Então, sei lá, o tempo de um bolo assando, que você vai sentindo o cheiro dele, ficando pronto. Comida a gente sabe que tá boa porque ela cheira, né? Então, a gente tem que aprender a desfrutar isso também. Nessa relação, é uma perda muito grande. Essa relação pai e filho, eu fico imaginando o outro lado, né? As crianças vão vir os pais também, né? Também, exatamente, é isso. O que elas viram, né, durante esse tempo. Eu vou fazer mais um intervalo e a gente volta então daqui a pouco para o encerramento dessa entrevista com a Celaine Refosco, aqui do Ateliê Casa, Ateliê Residência, em Pomerode, nesse sábado, transmitindo daqui, um cenário fantástico, muito agradável para os ouvintes da página 2. Já voltamos. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. Lens Import, distribuidora nacional das ferramentas Bessey. Acesse lensimport.com.br. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Nos dias 18 a 20, a gente vai estar aqui com um ateliêzinho aberto. Quem quiser conhecer o meu trabalho, eu estou no momento assim, de abrir as caixas e descobrir o que eu tenho, o que eu já fiz, fazendo uma menção àquele prêmio dos 20 anos, estou recuperando um pouco da minha história, abrindo os caderninhos, e imagino que a partir daqui eu vá começar a trabalhar regularmente no ateliê. Então, entre os dias 18 e dia 20 de maio, a gente abre na parte da tarde para quem quiser conversar e conhecer o lugar, conhecer o trabalho, adquirir alguma peça. E na página do Facebook, Celaine Refosco, facebook.com/Celaine Refosco, tem mais informações a respeito da data e a respeito do trabalho e das coisas que estão em desenvolvimento. Muito obrigada. Então, vamos agora para a parte final da entrevista desse sábado com a Celaine Refosco, artista plástica. Uma entrevista que a gente está realizando aqui de Pomerode, para os ouvintes da página 2, em tudo quanto é lugar do mundo. E isso é bacana, né? E uma entrevista muito bacana também. Nós vamos agora para o último bloco. Eu já fico até lamentando, porque é bacana demais conversar com ela. A gente aprende muito. A gente pode continuar conversando, diz ela, tá bom. Bom, mas diga uma coisa, então, para a gente encerrar. Você, na linguagem do futebol, pendurou as chuteiras? O fim do orbitato representa que você não quer fazer mais nada? Não, acho que é o contrário. Assim, é o contrário. Eu continuo muito animada. É mesmo? E eu estava com muita vontade de fazer muitas coisas que não cabiam dentro do orbitato, né? Acho que no orbitato, assim, eu comecei com uma ideia e eu virei empresária. É muito difícil a gente ser empresário. Eu era uma empresária do ramo da educação, que é um ramo que, embora seja visivelmente estruturador da sociedade, a gente vive de uma maneira muito difícil, né? Eu imagino que grandes instituições de educação recebam muito apoio, muito subsídio, mas uma instituição como o Orbitato, não. Você está falando uma coisa que me deu uma deixa aqui. Vocês pagavam impostos como... Muito. Muito? Sim, nós pagávamos muito imposto. Era muito difícil de praticar essa educação, né? Naturalmente, a gente sempre é lembrado pela qualidade, mas é sempre comparado em termos de preço com o que não tem toda essa qualidade e, portanto, pode ser barato. Eu sempre disse que eu fazia uma educação que não era industrial, era uma educação artesanal, e que nem qualquer biscoito artesanal é muito mais difícil de fazer, muito mais delicado, é 1 a 1, né? É pessoa a pessoa, então... eu trabalhava com turmas pequenas, sempre fazia muita questão de construir uma condição de debate e uma condição de evolução para cada uma das pessoas que estava lá.
E eu cansei disso, né? Eu cansei dessa burocracia, cansei da ideia de ter um custo fixo, cansei da ideia de precisar ser a dona do circo, né? Sim. E aí, assim, demiti o circo, fugi do circo, sabe? Normalmente as pessoas fogem com o circo, eu fugi do circo. E acho que eu estou gostando muito, assim, disso, de trabalhar mais leve. Acho que eu continuo trabalhando com essa ideia de educação nesse ambiente artesanal, num ambiente muito privado. Mas você continua ensinando pessoas que estão interessadas naquela mesma filosofia do Orbitato, não? Eu acho que não, uma Não. filosofia diferente. Eu acho que durante o Orbitato eu não fui a pessoa que ensinou, eu fui a pessoa que ajudou a aprender. E eu acho que eu não gosto da ideia de ensinar, eu não acho que eu saiba coisas para ensinar para pessoas, mas eu gosto de ajudar as pessoas a aprenderem. Então eu acho que eu sou uma ótima fazedora de perguntas, e eu consigo levar as pessoas a um estado de reflexão, né? E acho que isso, com a você tenta experiência despertar, né? que eu tenho como artista, né? Antes você falou da sensibilidade, eu acho que eu consigo perceber muito bem, eu consigo ler muito as pessoas e através de perguntas levá-las a refletirem sobre si próprias e a talvez terem práticas. Eu acredito muito na ação, eu acredito muito no trabalho, eu sou uma pessoa de muito trabalho, então eu acho que para mim o trabalho alegra e eu acho que as pessoas se alegram com o trabalho também quando elas encontram este fazer correto. Certo. Então eu gosto muito de ensinar nesse sentido de permitir a reflexão e permitir que as pessoas se descubram neste fazer, né? Então tem feito isso. As grandes corporações mundiais, né, elas estão cada vez mais oferecendo condições de trabalho adequadas, cada vez mais criando ambientes adequados e presumivelmente deixando as pessoas, seus colaboradores, mais felizes, ou seja, produzindo mais à vontade, né? mais à vontade, mais, enfim, mais criativo então, né, por consequência. Como é que essa relação aqui das pessoas se conhecem nesse mundo têxtil, por exemplo? O funcionário vibra com o seu trabalho, você sente isso ou não? Eu acho que existem ambientes que tentam propiciar isso. Já, né? Tem essa mudança também no setor, então? Eu acho que um pouquinho já começa a acontecer, né? Mas eu ainda acho que as pessoas vivem num ambiente mais inóspito do que o necessário, né? A gente tem um ambiente ainda que pensa mais no controle, que pensa mais assim, em ver se esse cara realmente está produzindo, do que em permiti-lo viver... criar alguma coisa. A espontaneidade das ideias. Eu acho que a gente gostaria que fosse assim, mas a gente ainda é muito temeroso como empresário, né? Ainda pensa-se mais num ambiente de controle do que num ambiente criativo. Você gostaria de ver isso mudando? Gostaria, inclusive porque eu conheço pessoas imensamente talentosas aqui no meio dessas roças todas onde nós estamos, e eu acho que seria incrível se a gente aprendesse nesse lugar a valorizar mais as pessoas que são daqui, os talentos que são daqui, sem nenhum preconceito, valorizar também os do Rio e de São Paulo, mas que não sejam uns em detrimento dos outros, né? Então vejo pessoas extremamente talentosas aqui, como você falou dos joaçabenses, né? Muitos deles têm que sair de Joaçaba para poder fazer sucesso. Acontece o mesmo com os nossos criadores aqui do ambiente têxtil. E eu acho que à medida que as pessoas se empoderam disso e elas descobrem que são boas e fazem esse trabalho, às vezes muito sozinhas, né, muito por si próprias, porque atualmente a gente tem uma tecnologia que permite que isso aconteça, permite que a gente trabalhe numa pequena escala. Eu acho que essa questão da escala é importante e daria mais um montão de conversa se a gente fosse falar a respeito. Vai permitir que as pessoas vivenciem os seus talentos, e me parece que esse é o de melhor que poderia acontecer para a indústria catarinense. Você forma conceitos muito interessantes. Então, para terminar, eu queria saber de você, para onde vai a nossa indústria têxtil, por consequência, a moda que é produzida aqui? Há cerca de uns 15 anos atrás, aconteceu uma campanha que foi desenhada pelo Ziraldo, e era uma campanha que aconteceu muito forte no Brasil todo, e ela falava assim, fumar é brega. E aquilo foi muito chocante, e o Ziraldo desenhou pessoas extremamente bregas fumando, e o desenho é maravilhoso, lembro até agora. E eu acho que se a gente fosse falar seriamente sobre moda agora, a gente faria uma campanha dizendo a moda é brega. Sério? E a moda é brega porque ela produz excessivamente,
muito, muito, muito com petróleo, né? A gente produz, o petróleo está muito na base têxtil, criando inúmeros problemas que a gente nem sabe bem quais são, e fazendo itens desnecessários, né? Eu acho que valeria a pena a gente falar sobre um produto que tem valor, um produto que tem condição de comunicação na linha em que o Ronaldo Fraga trabalha, por exemplo. Ele acabou de fazer um desfile que chamou As Mudas e que fala sobre a tragédia de Mariana, né? E é interessantíssimo quando a gente pensa em uma moda que fala sobre o que aconteceu em Mariana, como que é isso, né? E isso é muito diferente de produzir volume como a gente está produzindo, né? Um volume com pouca identidade, que é produzido rapidamente, descartado tão rápido quanto é produzido e já substituído. Então a gente entra num outro ambiente produtivo. E eu acho isso francamente brega. Eu acho que a gente tem que parar e repensar e fazer coisas com qualidade que durem muito. E lembrar de coisas do tempo em que, por exemplo, em Santa Catarina, em vez de produzir tabaco no primeiro Planalto, aqui em Mafra, se produzia linho, né, linho premiado internacionalmente. Então essas coisas me dão muita saudade. Eu gostaria muito de poder falar de uma moda que tem essa abrangência social, essa condição de inclusão e essa longevidade que a gente não está vendo atualmente. Você tem medo que isso não vai acontecer? Eu acho que vai acontecer, chova ou faça sol. Talvez seja pela parte do chova, né? Assim, talvez seja pela parte da... A gente sempre fala, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Às vezes a gente aprenderá pela dor, né? E seria tão possível aprender pela alegria e pela inteligência e a gente parar de produzir coisas desqualificadas e começar a produzir coisas qualificadas e que durem muito e que sejam muito lindas e que sejam exportáveis, enfim, pela qualidade que tem. Eu acho isso tudo muito possível, só acho que a gente tinha que parar e combinar a brincadeira, escolher que faríamos um caminho não pelo barato, mas pelo qualificado. Certamente não é um caminho evidente, nem o mais fácil, mas é um caminho. Eu queria agradecer muito. Obrigada. Foi eu muito que legal agradeço. Tê-la aqui como entrevistada hoje. Valeu pelo carinho de nos receber aqui também na sua casa, ateliê. Que ótimo. Residência, ateliê residência. Ateliê residência, Gostei tem que inventar esse aqui. nome. Muito que bom, legal. espero que você Quero volte agradecer também. muito a Flora, a filha da Celane, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Agradecer também ao Vinícius, ao Tiano, que dão todo esse respaldo técnico aqui para que a gente pudesse levar daqui de Pomerode, nesse sábado, essa entrevista com a artista plástica Celane Refosco, nossa entrevistada então. Eu gostei demais, espero que vocês também tenham ficado satisfeitos, porque é uma pessoa com um conteúdo enorme. A gente explorou uma pequena parte desse conteúdo que é, como eu disse, bastante imenso, né? Sobre todos, dessa cidadã catarinense, joaçabense, que decidiu há 6 anos atrás morar aqui na nossa região, e a região agradece. Que bom. Olha, obrigado a vocês todos, tenham um bom final de semana, sábado que vem com um novo assunto. A gente vai estar aqui a partir das 8 horas, a PG2, a rádio 100% online. Bom dia, fiquem com Deus. Horn Auto Center, seu carro é seu patrimônio, cuide dele com quem entende do assunto. Cluque Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Autoescola Rainha do Médio Vale. A vida no trânsito começa aqui, a estrutura mais completa da região. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. T-Flash, precisou? É urgente? Chame T-Flash, entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta, conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.